Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 15 de junho, estamos com um alimento diário, essa série, Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 3, A Minha Graça Te Basta. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 12, Deus me habilitou. Ó Senhor Jesus, o Senhor, de fato, Ele quer que a gente entenda, né, que essa habilitação vem dEle, não vem da nossa habilidade, do nosso estudo, Senhor Jesus, mas parte dEle, né, vem da parte dEle, Senhor Jesus. E para isso a gente precisa estar diante dEle a todo tempo, para que Ele cumpra a sua vontade em nós, e por meio de nós. Para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos conceder um Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na sua palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. O importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6. Ó Senhor Jesus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ó Senhor Jesus. Capítulo 11, do versículo 23 ao 28. Ó Senhor Jesus. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Deus nos habilitou para sermos ministros da nova aliança. Ó Senhor Jesus. O tema desta semana é Deus me habilitou. Ao longo dela, veremos que Deus nos escolheu e conta conosco para sermos ministros adequados da nova aliança. Ao permitir que Deus trabalhe em nós, seremos aperfeiçoados para cumprir nosso ministério. Devemos seguir o exemplo de ministros como o próprio Senhor Jesus e Moisés, que foram fiéis em toda a casa de Deus, e também tomar o exemplo de tantos irmãos fiéis que vieram antes de nós. E por fim, perceberemos que cada irmão é um ministro de Deus e está sob aperfeiçoamento. Ó Senhor Jesus. O Senhor levanta situações cotidianas para nos treinar para o exercício de nosso ministério. Os discípulos de Jesus foram treinados enquanto andavam com o Senhor, ou seja, aprendiam servindo. Deus deseja aperfeiçoar-nos da mesma forma. Não é necessário estudar por vários anos para começar a cumprir nosso ministério. Os irmãos novos
podem fazê-lo imediatamente, pois também foram habilitados e já receberam o ministério da parte de Deus. Já os irmãos com mais tempo de vida na igreja devem buscar renovação da mente e viver em comunhão com o Senhor para remover a tradição e todas as coisas velhas, de modo que não se tornem ministros da letra, e sim do Espírito. No Espírito, serviremos em novidade de espírito e de vida. Ó Senhor Jesus, Deus nos habilitou como ministros da nova aliança. Quando tiramos a habilitação para dirigir, passamos por estudo e treinamento. Entretanto, com relação às coisas espirituais, a nova aliança, quem nos habilitou foi Deus. Dele vem nossa suficiência. Deus deseja glorificar-nos e introduzir-nos na comunhão da Trindade divina. Nem mesmo somos capazes de pensar em algo tão elevado como habitarmos em Deus e Deus em nós. Precisamos pedir ao Senhor revelação e uma mente renovada para entendermos esses conceitos divinos e o plano de Deus. Assim, não ficaremos na superficialidade dos movimentos cristãos dos dias atuais, que enfatizam prosperidade, imediatismo e a busca de coisas materiais, mas obteremos revelação acerca da meta de Deus, o ministério e os ministros da nova aliança. Ó Senhor Jesus, para ser ministro do Novo Testamento é necessário chamamento divino, pois parte de Deus a intenção de dar-nos esse ministério. De outro lado, precisamos de uma vontade resoluta para desempenhá-lo. A vontade de Deus em tornar-nos ministros encontra abertura nos corações desejosos de ser seus ministros. Por isso, oremos. Eis-me aqui, Senhor. Quero receber esse ministério e participar juntamente contigo. Faz queimar em meu coração o encargo que ardeu no coração de Paulo e dos demais servos fiéis do passado. Ó Senhor Jesus. O apóstolo Paulo enfrentou diversas tribulações. Foi preso, chicoteado, fustigado com varas, passou fome e sede, nudez e frio, passou por perigos entre falsos irmãos, naufrágios, esteve um dia e uma noite na voragem do mar. Além dessas coisas exteriores, havia o peso da preocupação com todas as igrejas. Qualquer outra pessoa em um naufrágio se preocuparia com os tubarões. O apóstolo, contudo, não pensava em sua própria vida ou segurança, mas se preocupava com a necessidade dos irmãos. O ministro da nova aliança existe por causa da igreja e da necessidade dos irmãos. Sua vida está atrelada ao plano de Deus, pois Ele nos habilitou para sermos ministros do Espírito, para servir e dar a vida pelos irmãos. Não somos da antiga aliança da letra, que mata, e sim do Espírito que dá vida. Ó Senhor Jesus, como ministros neotestamentários, precisamos entender que esse ministério do qual participamos é único e singular. Não há dois ministérios, há somente um ministério, único, singular, universal, divino, no qual todos nós estamos e do qual todos nós participamos. Nos versículos que vamos apresentar ao longo da semana, esse ministério aparece da seguinte maneira: este ministério, o ministério, este ministério, o ministério. Não é qualquer ministério, é este ministério, o ministério. Para Deus só existe um ministério, o ministério, este ministério. Lemos em 2 Coríntios 4:1. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Aqui se diz este ministério. Quando temos este ministério, não desfalecemos. Tomemos cuidado, pois a todo instante somos submetidos a situações de desânimo, situação econômica, condição de saúde, enfermidades, dificuldades familiares, problemas de relacionamento entre irmãos, entre vizinhos e dificuldades na vida da igreja. Mas por termos este ministério, não desanimamos. Ó Senhor Jesus! O ministro
deve ter visão clara acerca deste ministério, pois sendo governado por ela, quando as instabilidades emocionais e os ataques do inimigo surgirem e o desânimo vier, exercitará seu espírito, e esse sentimento de desalento irá embora. Invocando o nome do Senhor, a visão governante se apodera de nós e somos reanimados. Mesmo que venhamos a desfalecer, por meio da visão e exercício do Espírito, somos encorajados a seguir adiante, pois o Senhor nos equipou com a capacidade de nos reanimar. O ministro pode deitar-se no sofá, ir diante do Senhor e clamar: ó Senhor Jesus, não dá mais, está muito difícil. No entanto, mesmo passando por dilemas, ao olhar para o relógio, vê que está na hora da reunião da igreja, levanta-se e vai para a reunião. Ó Senhor Jesus, quem tem visão não se permite desanimar. É semelhante a uma mãe que, mesmo sentindo mal-estar, se levanta para servir, cuidar e alimentar os filhos. O ministro de Deus tem sobre si esse encargo, uma grande comissão de cuidar dos irmãos, e não se permite desanimar, pois tendo esse ministério, não desfalece. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, como que nós podemos nos habilitar, né, para esse ministério, né, para o ministério? Senhor Jesus, em primeiro lugar a gente tem que perceber que nós temos um chamamento da parte de Deus. Não é simplesmente algo que eu escolhi, mas algo que Deus quer me confiar, algo que Ele preparou para mim. E do outro lado, eu também tenho que ter uma vontade resoluta para poder desempenhar esse ministério. Ou seja, eu percebo que Deus me chamou, mas eu também, né, eu decido ter um coração de cumprir a vontade de Deus. Então, quando você percebe o chamamento de Deus e Deus vem em você um coração de servir, Senhor Jesus, Ele vai te habilitar, Ele vai te capacitar em todas as situações. Você pode desanimar, passar por um problema ou outro e tal, mas o próprio Deus te coloca em uma situação para você começa a ter o desejo de invocar o nome do Senhor, e o invocar o nome do Senhor te faz reagir. Ó Senhor Jesus, né? A gente tem que perceber que nós estamos atrelados, né, ao plano de Deus. Nós estamos fixados, né, junto com o plano de Deus, né? Conforme Deus anda, Deus age, nós vamos juntos. Ó Senhor Jesus, esse precisa ser o nosso coração, perceber que aquilo que Deus faz, nós precisamos participar. Ó Senhor Jesus, e tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que é colocado no nosso coração, é aquilo que a gente está colocando diante de Deus. Senhor Jesus, é cumprir a sua vontade. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, a palavra dessa semana está riquíssima, né, mostrando para nós que o Senhor ele tem o desejo da parte dele, Ele nos comissiona, Ele nos escolhe, Ele nos separa, mas nós também precisamos ter esse coração, né, de ir diante dele. A preocupação de Deus não é tanto com a sua obra, com as coisas a serem feitas, mas a preocupação de Deus é conosco, com o ministro, Senhor Jesus. É por causa da igreja que Deus nos habilita como ministros. Ou seja, Deus tem a sua vontade para ser cumprida, seu plano para ser executado, Senhor Jesus. E sem o ministro, não dá, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Encorajo os irmãos, toda segunda-feira eu encorajo, falo sempre aqui, durante toda a semana, eu posso lembrar ou não, mas sempre embaixo, ali na descrição, Senhor Jesus, eu sempre coloco ali o vídeo da semana, e também o vídeo do tutorial da semana. Ó Senhor Jesus, o vídeo dessa semana tem quase 1h e 23 minutos, e o tutorial tem 26 minutos. É importantíssimo que os irmãos assistam, acompanhando com o alimento diário, Senhor Jesus, acompanhando com a palavra da semana, para poder ganhar mais o encargo de Deus, ficar mais claro. O ministro da Nova Aliança ele tem que ter clareza, Senhor Jesus, a respeito do ministério. Embora cada um de nós possa ter o nosso ministério individual, nós precisamos perceber que tudo coopera para o ministério. Se aquilo que eu faço é apenas pessoal, é apenas para mim mesmo, ó Senhor Jesus, eu preciso me arrepender, eu preciso ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. A gente vê até mesmo quando Jesus estava andando ali na terra, a gente já viu na semana passada que era o tabernáculo de Deus na terra, Era ali onde que Deus estava habitando naquele momento, em Jesus. Mas mesmo assim ele ainda pôde usar sacerdotes, sumos sacerdotes ali para autoridades do povo para poder falar em nome de Deus, algumas coisas estavam acontecendo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por isso ele está contando conosco, Há irmãos que estão ali
tocando na vontade de Deus, buscando o Senhor. Ó Senhor Jesus, mas hoje o Senhor Ele quer nos usar, né, para o ministério. Por isso que a gente precisa, durante a semana a gente vai ver, a gente precisa estar atento, né, ao que Jesus quer fazer, a palavra dele, a vontade dele, tem que dar atenção a tudo aquilo que estava realmente acontecendo. E tudo que a gente vai passar, a gente vai viver, tem que ser diante de Deus, né? E nós vamos levar adiante aquilo que é de Deus. Não só a sua vontade, a sua obra, Senhor Jesus, mas também a sua pessoa. Em primeiro lugar, vivendo, crendo. Não tem como você praticar a palavra se você não crê. Às vezes a gente entende a palavra. O irmão foi lá, explicou, falou, entendi, Senhor Jesus, mas às vezes a gente não creu, né? Porque ele mostra que o praticar é o resultado do crer, Senhor Jesus. Então, quando você crê, tem um resultado, a prática da palavra, né? E isso é que muda a nossa vida. A doutrina, o conceito, o simples entendimento não muda a nossa vida. Ó Senhor Jesus, né? Deus, a gente tem que perceber que Deus está falando conosco, Ele está nos mostrando a sua vontade, e se Ele está mostrando, é porque Ele quer que a gente execute, Senhor Jesus, mas Ele quer que a gente execute de maneira adequada, sendo ministros adequados, Senhor Jesus. Por isso que Ele quer que nós tenhamos esse coração voltado para o plano de Deus, para a vontade de Deus, Senhor Jesus. Já parte de Deus, a gente tem que estar claro quanto a isso, né? Já parte dele a intenção de nos dar um ministério, não é um ministério, mas o ministério, Senhor Jesus, que está voltado para a vontade dele, né? Nós estamos na igreja, nós existimos, né, por causa da igreja, por causa dos irmãos, por causa do cuidado dos irmãos, né, de levar todo o corpo a avançar, né, até que todos cheguemos. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer nos levar ao aperfeiçoamento, e só isso, e a gente só vai conseguir fazer isso por meio do Espírito. Sem o Espírito, ó Senhor Jesus, a gente vai ficar na letra. Ele falou, irmãos novos, Deus já habilitou vocês precisam fazer o quê? Exercitar o Espírito. E irmãos mais antigos têm que renovar a mente, viver em comunhão com o Senhor, remover tradições, coisas velhas, não ficar na letra, mas tocar no Espírito. Ó Senhor Jesus, sempre procurando, né, a palavra de Deus, sempre procurando crer naquilo que o Senhor está falando, né? A gente tem que ter a visão, né? Senhor Jesus, tem que ter a revelação, né? Como já viu na semana anterior, né? Revelação são os detalhes da visão. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer nos detalhar tudo isso para que essa visão possa ser uma visão governante. As situações vão vir, né? A situação pode ser uma situação econômica na sua casa, né? Uma condição de saúde, uma enfermidade, uma dificuldade na família, problema de relacionamento no casal, entre os irmãos, entre vizinhos, no trabalho, né? Senhor, pode ser dificuldade na vida da igreja, de entendimento, de lei, de isso, de aquilo. Ó Senhor Jesus, várias dessas coisas vão surgir para nos desanimar, Senhor Jesus, mas Deus já colocou dentro de nós o Espírito. Então esse Espírito nos dá a capacidade da gente reagir. Ó Senhor Jesus, Ele falou, você pode de repente estar desanimado ali, Senhor, não aguento mais, não consigo dar mais um passo. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor te lembra, olha, tem que cuidar daquele irmão, tem reunião da igreja, você se levanta e vai. Senhor Jesus, não porque você está capacitado, não porque você conhece, não porque simplesmente tem uma responsabilidade, mas porque o Espírito dentro de você queima. O irmão fala durante a semana que a gente pode ter várias técnicas, aprender várias técnicas, aprender isso, aprender aquilo, mas o fogo do Espírito você não aprende, é o Espírito que te dá. Então a gente precisa aprender as coisas, né? Como a gente viu na semana anterior, na questão da palavra do conhecimento, a palavra profética. A gente precisa dar base na palavra, a gente precisa dar ouvidos ao que o Senhor está falando, Senhor Jesus, mas a gente precisa ir diante do Senhor para que o Senhor queime em nós, faça queimar o nosso coração com o fogo do Espírito. Talvez eu não consiga fazer isso sozinho, mas eu posso me juntar a mais um irmão, né? Senhor Jesus, pedir socorro. Ó Senhor Jesus, aí o Senhor Ele vai nos trazer, né, para cumprir a sua vontade. Nós vamos estar envolvidos, né, atrelados ao plano de Deus. Senhor Jesus, conforme Deus avança, a minha vida avança. Se a minha vida está parada, está estagnado, ó Senhor Jesus, é porque eu estou deixando de cumprir algo diante de Deus. Então tudo a gente precisa levar diante de Deus, não é simplesmente achar isso, achar aquilo, ó Senhor Jesus. Mas realmente a gente perceber que tudo é útil para nós e a gente se submeter, nos colocar, cada um de nós nos colocar debaixo do aperfeiçoamento de Deus. Ó Senhor Jesus. Eu até dei o exemplo da carteira de motorista. Você vai lá, né, hoje é obrigatório, né, você fazer aulas na autoescola, fazer a parte teórica, depois fazer a parte prática, fazer a prova.
né? E eu sempre falo isso, né? A autoescola te ensina a passar na prova do Detran. Dirigir você vai aprender depois disso, né? É observando, é estando atento, né? Você aprendeu ali as leis de trânsito e agora você tem que aplicar. Muitas pessoas simplesmente pegam o carro, né? Dirigir é virar a chave, engatar a marcha e bola para frente. Ó Senhor Jesus, não, você tem que prestar atenção das coisas que estão acontecendo ao seu redor, placas de trânsito, outros motoristas. Muitos não prestam atenção nisso, estão sempre esbarrando aqui, esbarrando ali, acidentes, estão correndo um risco maior. Nesse Senhor Jesus, o irmão fala, né? Tem aqueles que dirigem bem, tem aqueles que dirigem mais ou menos, aqueles que dirigem mal e aqueles que dirigem mal para burro. Ó Senhor Jesus, né? Aqueles que não tem condição nenhuma de estar ali guiando um veículo, mas tem a carteira de um motorista, você vai fazer o quê? Ó Senhor Jesus, então é o que acontece, né? Deus, a gente pode ter sido até habilitado. Olha, tirei minha carteira de motorista, mas agora eu preciso ganhar experiência na direção, né? De poder observar melhor as coisas, né? Estar mais atento para eu poder me guardar, né? Guardar as pessoas que estão dentro do carro, né? Comigo, né? Dentro do veículo, né? Senhor Jesus, se você está bem atento, né? Você aprende a dirigir de maneira defensiva, ou seja, você sempre está atento a situações, né, para você evitar situações de risco, né? Praticamente, né, não vou dizer que é 100% das vezes, né, mas praticamente quase 100% das vezes você pode evitar se você tomar uma postura defensiva, uma postura de observar tudo o que está acontecendo ao seu redor. Senhor Jesus, eu mesmo já evitei várias vezes, né, vários acidentes por imprudência dos outros, né, pessoa às vezes faz uma conversão no lugar proibido, não olha o retrovisor, não dá seta. Senhor Jesus, e aí você, por estar atento, você pode frear, né, você pode desviar, né, evitar aquele acidente. Senhor Jesus, então as experiências que Deus está nos dando, a gente precisa perceber, não vem da nossa capacidade. Ó Senhor Jesus, quando Deus fala que Ele nos capacita, Ele nos habilita, né, eu já sempre dou esse exemplo, né? Você esqueceu sua carteira de motorista em casa, você não perdeu a habilidade de dirigir, né? Senhor Jesus, mas você não está habilitado diante da lei, né, a conduzir aquele veículo, porque você está sem a carteira. Sem a carteira você não tem como comprovar, né, que você é habilitado. Então hoje, da mesma forma, eu posso ter uma boa ideia, posso saber fazer as coisas muito bem, mas sem o Espírito, ó Senhor Jesus, Deus não aprova, Deus não assina embaixo, Ele não está conosco. Ele precisa ter essa preocupação, né? Haviam aqueles ministros, né, como a gente viu no início, que o resuminho da semana a gente vai ver mais para frente, aqueles que eram fiéis na casa de Deus. Ó Senhor Jesus, é a casa de Deus e Ele nos chamou para morar com Ele, para estar junto dele. A nossa mente às vezes não consegue compreender isso, né? Como é que é isso de eu vou estar em Deus, Deus em mim? Ó Senhor Jesus, mas eu preciso pelo Espírito perceber, olha, Deus tem algo a ser cumprido, Deus tem a sua vontade, Ele está contando comigo, Ele está contando com cada um de nós. Então a nossa função como ministro de Cristo é para a igreja, para os irmãos. Se a gente não paga um preço pelas coisas de Deus, não há como avançar, como Paulo, né? Passou por um monte de tribulação, mas a preocupação dele era com o quê? Não era com o tubarão, né? Senhor, ele estava preocupado com os irmãos. Eu estou aqui nesse navio, não é passeio, não estou aqui para chegar a um lugar, né? Tem um destino, né? Para chegar aos irmãos. E na vida da igreja tem que perceber que o ministério de Deus tem um destino também. Tem um ponto de partida, um ponto de chegada. Então a gente não está na igreja andando à toa de um lado para o outro, procurando aleatoriamente a palavra de Deus, mas não, nós temos um ponto de partida, é a nossa salvação. Nós vamos chegar ao ponto final, o reino de Deus. E para isso Ele nos deu esse ministério. Então a gente precisa estar atento às coisas acontecendo ao nosso redor, todas as situações precisam nos conduzir ao Senhor. O que não pode é a gente passar pelas situações e não aprender nada. Ó Senhor Jesus, as situações vão vir, vão nos desanimar, né? Ele mostra que quem tem clareza, né, quem é governado pela visão não desanima. Aí ele quer dizer, então você vai virar um super-herói, super-homem, não vai acontecer nada. Não, você até vai dar uma desanimada ali por um momento, mas rapidamente você se volta ao Espírito, você exercita o Espírito, invoca o nome do Senhor, né, e a vida divina que te leva adiante. Ó Senhor Jesus, é isso que a gente tem que perceber. A vida que Deus colocou em nós é suficiente para nos levar a reagir. Senhor Jesus, a vida de Deus é poderosa para fazer tudo aquilo que Deus necessita. É nisso que eu tenho que perceber. Não é na minha capacidade, na minha habilidade, no meu conhecimento, no meu sentimento, no meu bom humor. Ó Senhor Jesus, mas também não é no dia, né? Deus não vai andar porque eu estou desanimado, porque eu estou passando por isso, por aquilo e tal.
Não, é sempre confiar em Deus. Se você se voltar ao Espírito, tudo vai acontecer. Ó Senhor Jesus, o Senhor Ele conta conosco. Também quero também falar com os irmãos que já fiz o Facebook aqui do canal, já tem um tempo, agora fiz o Instagram, mas sempre deixei parado lá, só para pegar o nome e tal, mas agora eu estou postando todos os dias, a thumbnail aqui com a palavra, alguns pontos destacando do dia, do alimento diário. Então eu estou postando tanto no Facebook quanto no Instagram, se os irmãos puderem seguir lá, tanto no Facebook quanto no Instagram, o íntimo de Deus já estava tomado, então eu coloquei sou íntimo de Deus no Facebook, sou íntimo de Deus no Instagram. Se os irmãos puderem, segue lá nas redes sociais também, ajuda que a gente divulgar o canal, para que essa palavra alcance mais pessoas. Desde já eu já agradeço os irmãos, que o Senhor nos abençoe, para a gente poder conduzir adiante a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.